Oi, gente! O Geração Z de hoje tem uma convidada que, apesar da pouca idade, já desenvolveu muitas atividades e agita muito por aí. Ela é influencer digital e o dia a dia dela é cheio de novidades. Hoje a gente vai conhecer a Luísa Barbosa. Oi, Luísa, tudo bem? Seja bem-vinda. Muito obrigada. Me conta um pouco da sua história. Claro. Então, primeiro agradecendo pela oportunidade, pela sua atenção. Muito feliz de estar aqui hoje. A minha história sempre fala que começa com um sonho, né? Eu acho que toda na nossa vida a gente começa com um sonho. E eu sempre tive o sonho, desde que eu me conheço por gente, de ser atriz. Então, sabe aquele sonho de criança que todo mundo fala assim, ele vai crescer, vai parar, vai crescer, vai mudar de sonho, enfim, não. Eu nunca mudei de sonho, eu sempre quis ser atriz. Só que a gente sabe que ser atriz hoje em dia é muito difícil, principalmente no Brasil, e eu sempre cresci com essa esperança e esse sonho de fazer teatro, de mudar a vida das pessoas com a arte, de poder transformar elas de alguma forma. E aí os anos foram se passando, me profissionalizei, fiz muitos cursos, enfim. E aí chegou a pandemia, que foi um momento que eu acho que foi crucial na vida de muita gente. Foi muito complicado. E foi um momento que foi muito difícil para mim, que eu tive assim uma crise existencial. E eu pensei, quem eu sou e o que eu estou fazendo da minha vida? Eu tinha na época 17 anos, se eu não me engano. Eu tinha acabado de prestar vestibular para artes cênicas na UFSC, que eu tinha passado, e na primeira semana da pandemia acabou tudo. O início de sonho. O início de sonho deu tudo errado. E aí eu tive que voltar para casa e foi um momento muito difícil para mim, porque eu que sempre estava envolvida em muitas coisas, enfim, ficar quieta no meu canto foi muito complicado. E tudo parou, né? Naquela época, assim, tudo parou. E foi um momento em que eu me senti... Eu tinha me perdido de mim mesma. Então, eu tinha uma vida super sedentária. Eu não fazia atividade física. Eu ficava no meu quarto o dia inteiro, não sabia o que fazer. Eu era aquela pessoa que acordava mais tarde, deixava a aula EAD tocando. E deixava fazer outras coisas, sabe? Dormia até tarde. E comia brigadeiro, assim, o dia inteiro, sabe? Aquele tipo de pessoa. E aí eu percebi que aquele não era o tipo de vida que eu queria pra mim mesma. Então, um dia eu acordei e pensei, o que eu tô fazendo da minha vida? Cadê aquele sonho que eu tinha? Cadê aquela pessoa que eu queria ser? Porque a gente tem muito isso, né? Eu quero conquistar isso, eu quero fazer isso, eu quero viajar muito. Mas se a gente não se mobiliza pra fazer alguma coisa pra alcançar nesse sonho, a gente não vai chegar lá, né? A gente não vai conseguir. E foi bem isso que eu pensei naquela época, que eu tinha tantos sonhos, eu queria tantas coisas, mas eu não estava fazendo nada para realizar. Para alcançar tudo que eu queria. E aí eu me olhei no futuro, assim, e pensei, quem que a Luísa do futuro iria ser se eu continuasse tendo os mesmos hábitos que eu tinha naquela época? E eu imaginei tendo uma vida, assim, que eu não era o meu sonho de vida, sabe? Então eu decidi que era a hora de mudar, que era a hora de me transformar, que se não fosse naquele momento nunca ia ser, porque a gente sempre espera, né? O momento que eu vou estar preparada, o momento que tudo vai dar certo, e esse momento nunca iria chegar se eu não me transformasse realmente. Então eu decidi transformar a minha vida, comecei a estudar muito sobre mentalidade, sobre desenvolvimento pessoal, sobre construir de verdade a vida que eu queria. Comecei a estudar muitas pessoas que eu considerava de sucesso, porque eu pensei, essas pessoas têm alguma coisa em comum entre elas e eu preciso ter os mesmos hábitos que pessoas assim têm, sabe? Sim. Então eu comecei a estudar muito sobre isso, sobre mindset, sobre atividade física, e eu comecei a me mexer de verdade, praticar meditação, enfim, transformar de verdade a minha vida, e aos poucos eu fui compartilhando essa minha história na internet. Então, eu comecei a postar o que eu fazia, comecei a fazer vídeos, mostrar realmente o processo, sabe? Porque eu percebi também que muitas pessoas, elas mostravam como é quando você já chegou lá, quando você já conquistou os seus sonhos, mas ninguém mostrava como que era o dia a dia, os altos e baixos, então o que não dava certo, o que dava certo, qual que era o processo de verdade, sabe? Sim. E foi isso que eu decidi fazer na internet, começar a mostrar esse dia a dia mesmo. Então, eu comecei a mostrar a minha vida, comecei a mostrar o que eu fazia, que eu faço 2 faculdades, né? Eu faço psicologia e artes cênicas, vou me formar esse ano. Legal. Sim, eu faço muita coisa e hoje em dia é muito engraçado ver, porque eu mudei totalmente.
de uma pessoa que não fazia nada, ficava sedentária dentro de casa. Hoje em dia eu faço 2 faculdades, eu trabalho, tenho a minha marca, né, dentro da internet, trabalho como atriz, treino, faço dieta, enfim, Foi do zero ao herói. Como é que você faz para equilibrar tudo isso? Então, eu tenho muito planejamento e organização. É uma coisa que eu sempre falo na internet, nas minhas redes sociais, que você precisa saber exatamente onde você quer chegar e planejar passo a passo, tendo constância. Então, eu planejo os meus dias assim, eu sei o que eu vou fazer daqui a 3 semanas, sabe? Eu sei exatamente o que eu vou fazer, milimetricamente calculado. Foi por isso que eu lancei até o meu planner agora no começo do ano, porque eu queria muito ter uma ferramenta de organização. Porque precisa de muito planejamento, de muita organização para colocar tudo isso em prática, mas, claro, também prestando atenção na realidade que você tem, né? Não adianta você querer fazer muita coisa ao mesmo tempo, tem que começar com pouco, tem que começar aos poucos, e eu prezo muito por isso também, né? Pela vida real. Sim, e como foi essa questão do planejamento? Porque você falou que você compartilha todo o processo. Como foi o processo de criar tudo isso também? Então, o processo, ele começou e sempre continua, né? Nunca tem um fim, assim. Eu acredito que lá no início eu estudava muito sobre planejamento, sobre organização. Eu continuo estudando, só que agora eu coloco isso em prática no meu dia a dia e ao mesmo tempo que eu coloco em prática, eu vou mostrando para as pessoas como eu faço isso. Legal. Então, eu falo sobre como ter um planejamento melhor, como você lidar com as coisas no dia a dia. Falo muito também sobre os altos e baixos. Então, vão ter sim dias cansativos, vão ter sim dias que você não vai querer levantar da cama e tudo bem, sabe? Eu gosto muito de transpassar essa realidade em cima do planejamento e organização que eu tenho. E você colocou isso em prática dentro da sua própria vida já no começo? Sim. Sim, e aí como foi para você sair desse zero para ir para o herói, assim, no geral? Tipo, você saiu desse sedentarismo, saiu do brigadeiro todo dia, para ir ter 2 faculdades presenciais, trabalhar como atriz, ter a sua própria empresa. Foi uma transição muito louca? Foi tranquilo? Você compartilhou todo o processo também? Então, foi uma coisa muito gradual. Então, uma coisa que eu sempre falo também, que não adianta... hoje eu não... As pessoas têm muito isso, né? Domingo, eu vou comer o que eu quiser, vou fazer o que eu quiser. Segunda-feira... Segunda eu começo. Segunda eu começo, vou mudar de vida, vou entrar na academia, vou começar a trabalhar, estudar. E não é assim que funciona, sabe? Então, eu tinha muita consciência desse processo, sabe? Eu tenho muito isso na minha vida de que tudo é um processo e de que tudo a gente consegue aos poucos e tudo bem a gente começar com pouco. Então, quando eu comecei, por exemplo, eu lembro que eu caminhava com a minha mãe na beira-mar, aqui de Floripa tem a beira-mar, então eu não comecei direto, já vou me matricular na academia, já vou começar, sabe? Então, foi muito aos poucos, aí eu entrei na academia depois, aí eu comecei a estudar mais, comecei a trabalhar mais em cima da internet. Então, foi muito gradual e isso fez com que fosse muito real, sabe? Fosse muito tranquilo também, porque eu nunca tive a consciência de me cobrar muito por tudo que eu fazia e a consciência de que tudo é um processo e de que a constância faz a gente chegar lá, né? Não é o muito hoje, amanhã não faço nada, depois eu faço muito. Não, é o dia a dia aos poucos. Sim, você falou que você buscou cursos. Que tipo de cursos você foi atrás para se profissionalizar? Eu comecei a ler muitos livros de desenvolvimento pessoal, muitos muito conhecidos, de Mindset, Hábitos Atômicos, que são livros bem conhecidos. Eu fiz cursos também de marketing, porque quando eu comecei a crescer na internet, eu cresci de uma forma muito espontânea, assim. Orgânica. Orgânica, de eu entender como que funciona a internet e a comunicação hoje em dia. E aí fui me aprimorando cada vez mais, mas aos poucos eu pensei, não, eu preciso fazer um curso de marketing também, para me aprimorar mais, porque se tem alguma coisa que eu não sei hoje, é porque tem alguma coisa que eu não fiz ainda. Então, de marketing digital, eu tenho o meu curso de psicologia também, né, que eu faço. Então, tudo sempre agrega, né? De artes cênicas também, que fala muito de comunicação. Sim. Você sente que você já aprendeu tudo ou você vai buscar mais capacitação ainda?
Não, sempre mais capacitação, né? Eu acho que a gente nunca tá pronto, é sempre um processo e, nossa, eu quero fazer muita coisa ainda, muitos cursos, quero fazer cursos de vendas também, cursos de gestão de pessoas, mais cursos de marketing, que é uma área que eu gosto muito, cursos de atuação, que eu não falei, mas eu faço bastante também. Legal. Eu gosto de viajar, por exemplo, para o Rio, porque lá, né, tem mais capacitação nessa área que é a minha área, enfim. Então, só uma indicação, né? O Sebrae tem vários cursos Sim, assim, se com você quiser ver. Não. Até as pessoas que estão em casa têm um QR Code na tela, caso vocês queiram dar uma olhadinha nos cursos que o Sebrae oferece. Sim. E eu queria saber, você comentou do seu planner e comentou de cursos. Você se sente preparada, assim, sendo uma pessoa mais jovem, para dar cursos para as outras pessoas, para, tipo, ensinar? Eu me sinto hoje porque eu acho que eu sei me comunicar com as pessoas da minha idade, sabe? O meu público hoje em dia é mais ou menos na faixa ali de 18 a 30 anos, mais ou menos. Tenho bastante gente mais velha que eu também, que eu acho muito legal, que as pessoas me falam assim, nossa, você é tão nova e você me inspira. E isso eu fico muito feliz, né? De poder ajudar todos os públicos. Mas eu sinto que eu sei o que as pessoas da minha idade precisam, porque eu também passo por isso. Porque eu também sei como elas se sentem e como é. Então, hoje em dia eu lancei o meu planner, né, que eu falei. Eu tenho o meu livro também, que eu até trouxe hoje, que é o meu e-book. Sim, então, eu tenho alguns projetos que também eu quero lançar esse ano, porque eu quero crescer cada vez mais e passar cada vez mais a transformação, né? E de onde veio a ideia de todos esses produtos de vender? Então, eu sempre que, desde quando eu comecei na internet, eu sabia que eu iria fazer isso. Eu sabia que eu iria ter um livro, eu sabia que eu queria ter um planner, porque eu sentia falta no mercado de que tivesse, por exemplo, um planner realmente funcional. Então, eu sempre tive muitas ideias, que eu ainda tenho outras ideias para o futuro, mas eu sempre soube também que é o tempo, né? Então, eu não comecei ali... Quando eu comecei, eu tinha 1000 seguidores, né? Não comecei e já logo lancei o meu livro, já logo lancei o planner. Eu sabia que era o tempo e eu sempre sentia assim, sabe? Agora sim eu vou escrever meu livro. Agora sim eu vou lançar o meu planner. Então, eu sempre tive essa ideia, mas sempre fui de acordo com o tempo, sabe? Sim. E você comentou que você mostra o processo. Eu gostei muito disso, né? De mostrar o certo e o errado, mostrar a parte boa e a parte ruim. Eu queria saber se você já teve alguma dificuldade que você passou e que você compartilhou com seus seguidores, que você gostaria de compartilhar com a gente também. Então, eu acho que eu já tive várias dificuldades ao longo do processo, assim. Tanto de oportunidades, tanto de cansaço, tanto de reaprender e ter resiliência no que a gente faz. Então, teve vários momentos que eu me sentia muito cansada e que eu falava, eu não sei se eu consigo, sabe? Mas uma voz dentro de mim sempre dizia, não, você consegue, você é capaz, amanhã você recomeça. Então, eu tive muitas dificuldades de recomeço no início. Agora não, agora eu tenho mais constância, eu já sei lidar com a minha rotina, eu já sei lidar com o que eu faço. Mas no início eu era muito insegura também comigo mesma. Então eu achava que eu não era capaz de fazer as coisas, que eu não merecia coisas boas. E é isso que eu também tento passar, sabe? Que nós temos que ter confiança de quem nós somos. Eu falo muito de autocuidado. Nós temos que ter confiança de quem a gente é para passar para as pessoas quem a gente merece ser, sabe? Então, eu acho que as dificuldades que eu tive me fizeram ser quem eu sou hoje e também me ajudam a inspirar e transformar outras pessoas que passam pelas mesmas coisas, assim. Acho muito interessante, porque foi realmente uma jornada muito assim para cima, né? Uma montanha-russa. E você diria que você estaria onde você está hoje, há tipo 5 anos atrás? Olha, eu diria que eu sempre soube que eu trabalharia com isso, trabalharia com comunicação, trabalharia com isso. Mas, por exemplo, há 5 anos atrás, a profissão de influenciador digital, ela não era... Não era tudo isso. Não era conhecida e estava sendo criada, né? Agora, na real, está sendo criada, está sendo consolidada. Então, como eu concilio isso com o meu trabalho de atriz... Antes eu só queria ser atriz. Hoje em dia eu me vejo muito mais longe. Eu me vejo em outros lugares, em outros países, né? Os sonhos eu acho que eles só crescem e só aumentam. Com certeza. Sim, porque eu nunca esqueci do sonho que eu tenho, tanto é que eu corro muito atrás dele. Eu trabalho com isso hoje em dia. Só que melhor, né? Tenho muitas mais coisas e é uma coisa que eu gosto muito de falar para as pessoas também. A gente tem um plano A
a gente pensa, tem o plano A, eu quero chegar de A a Z. Mas de A a Z tem muitas coisas que você vai passar, muitas coisas que você vai viver. E que bom, sabe? A gente tem que estar aberta a novas possibilidades. E eu acho que isso só engrandece a gente, nunca diminui. Esse papo tá muito legal, mas a gente vai fazer um pequeno intervalo comercial e a gente já volta. Estamos de volta e a gente terminou o primeiro bloco dessa conversa com a Luísa, dela falando dos sonhos dela, dos maiores sonhos que ela alcançou e como ela não se via 5 anos atrás onde ela está hoje, né? Que foi uma coisa repentina. Algum desses sonhos que você tinha já se realizaram? Muitos sonhos já se realizaram e eu fico muito feliz por isso. Então, hoje em dia, conquistei muito um público que eu não imaginava conquistar. E eu lembro que antigamente eu pensava, né? Eu quero muito que a mensagem que eu tenho para passar de transformação, de produtividade, de sonhos, chegue em quem precisa ouvir. Eu sempre tive isso em mente. E quando eu tinha 1000 seguidores, eu pensava isso, sabe? Eu pedia assim, por favor, eu só quero que essa mensagem chegue. E ver que hoje em dia a mensagem tá chegando. E eu recebo muitos directs, muitas pessoas me parando na rua, me dizendo, nossa, você me ajudou muito, você transformou a minha vida. Isso me deixa, nossa, fico até emocionada, sabe? Porque isso me deixa muito feliz de ver que os meus vídeos que eu faço em casa, os vídeos que eu tanto penso, que eu tanto planejo de acordo com o meu processo, estão ajudando outras pessoas. Então, isso é um grande sonho que eu conquistei. O sonho de conseguir trabalhar realmente como atriz, que sempre foi o meu grande sonho. De poder trabalhar com a comunicação, de estar em lugares que eu não imaginava. Estar aqui hoje, por exemplo. Sim. Então, acredito que muitos sonhos se concretizaram e ainda vão se concretizar, né? Porque eu não paro por aqui, não. Com certeza. Você saiu de 1000 seguidores para quantos hoje em dia? Eu tinha 1.200 seguidores quando eu comecei. Hoje em dia eu tenho 260 mil no Instagram e tenho 890 mil no TikTok. Nossa, muita gente. Você sente um pouco da responsabilidade de tanta gente te seguindo, assim? Como é pra você? Sim, é uma total responsabilidade do que eu falo e do que eu transmito, porque eu sei que as pessoas escutam. Então, quando você tem uma autoridade dentro da internet, você precisa tomar muito cuidado com o que você fala, com o que você prega, porque as pessoas vão dizer, ok, vou fazer. Então, você tá nesse lugar de inspiração, se eu posso falar isso, né? Exige muita responsabilidade sobre outras pessoas e eu fico muito feliz de até agora eu estar conseguindo passar isso, sabe? Que eu quero e as pessoas me dizendo que... esses dias eu achei muito legal que uma menina me disse, nossa, você me ajuda tanto a ter mais confiança, a ser mais segura de mim mesma. E era uma menina jovem, assim, sabe? Ela tinha, sei lá, 15 anos. E ver que isso está sendo passado é muito gratificante. Sim, isso é muito legal de se pensar, porque você também começou jovem. Então, ter esse mindset sobre ser geração Z, sendo geração Z e lidando com a responsabilidade de influenciar pessoas, porque é o nome da sua profissão, né? Como foi para você entrar a todo poder, assim, nessa profissão? Tipo, qual foi o momento que você se viu e falou, eu sou uma influenciadora digital? Eu acredito que o momento que eu me vi sendo uma influenciadora digital foi quando eu comecei a receber mensagens de pessoas dizendo que eu estava ajudando elas. Então, eu lembro que isso acontecia, sei lá, eu tinha 3.000 seguidores. Eu não tinha muitas pessoas que me seguiam, mas eu tinha pessoas que diziam que eu estava ajudando elas, ou seja, eu estava influenciando elas de alguma forma. Então, quando elas diziam, nossa, Lu, eu entrei na academia por sua causa, eu comecei a mudar de vida por sua causa, eu comecei, então eu tenho essa responsabilidade e eu quero ter essa responsabilidade, porque eu acho que a nossa geração é uma geração que tem muito potencial, que tem muito poder de transformação, de revolução, e a gente pode chegar onde a gente quiser, sabe? Eu tenho muito isso em mim, de que eu quero viver e eu quero transformar as pessoas e que elas cresçam também, que elas evoluam também no negócio delas, no que elas querem fazer. Então, isso é muito legal. Assim. O céu é o limite, né? Porque é impressionante. Você tá falando aqui, eu já tô assim, sim, amanhã eu já vou pra academia, já vou começar também. Sim. Eu queria saber como é que você vê, assim, a internet hoje em dia. Porque a gente sabe, assim, tá tudo na palma da nossa mão. E muita gente quer estar ali também, quer estar dentro da internet, quer estar participando e tudo mais. Você sente que tem um tal do segredo do sucesso para estar ali dentro? Ou é tudo no orgânico, como foi para você? Eu acredito que o segredo do sucesso
na verdade, é a sua autenticidade e a constância que você tem dentro da internet. Quando eu comecei a fazer os meus vídeos, eu fazia vídeos muito diferentes do que eu faço hoje, porque eu não sabia como fazer. Então, eu fazia dublagens, eu fazia as dancinhas, eu não sabia muito bem qual era o meu nicho. Eu tentei um pouco de tudo, porque eu sabia que ali eu queria estar e ali era o meu lugar. Sim. E no começo, claro que não dava certo, como tudo na vida, né? A gente começa uma coisa, só que as pessoas têm muito isso. Eu comecei hoje e não deu certo, desistir. Não dá pra mim, não dá certo. E não é assim que funciona, é com a constância. É você fazer todos os dias. Eu falo muito que você só vai estar preparado quando você tiver a experiência e a prática de você fazer, mesmo não sabendo como faz. E aí, com a prática, você vai adquirindo a experiência para aí conseguir, então eu tenho um gancho subliminar que eu posso falar num vídeo, eu começo um vídeo desse jeito para prender a atenção das pessoas. Então, aí você vai aprendendo, sabe, as manhas, os detalhes, que na real cada um tem o seu próprio. A sua autenticidade é o que mais vai te fazer crescer, o seu jeito, sabe? Então, não existe assim, eu vou copiar o jeito de tal pessoa, não existe isso. É ser você mesmo e acreditar que você vai chegar. Você precisa o quê? Postar sempre, tá ali sempre. Quando eu comecei, os meus stories não tinha 30 pessoas que viam. Mas eu tava lá falando sobre conteúdo, tava lá falando sobre mentalidade. Ninguém tava escutando, mas eu tava fazendo. E no começo, claro, ninguém leva a sério, todo mundo ri de você. Mas eu falei, vocês esperam que vai dar certo. E hoje em dia essas pessoas vêm, parabéns, né? É tentar até acertar, né? Uma hora vai, com certeza. Eu queria te perguntar sobre a sua empresa agora, porque você comentou que você teve algumas dificuldades, que você também compartilha o processo e tudo mais. Você sentiu que teve algumas dificuldades para abrir a sua empresa? Eu sinto que existem dificuldades nesse ramo, como ele é um ramo muito novo de influência digital, existem várias coisas que as pessoas ainda não sabem lidar, né? E que é normal, é um ramo novo que está iniciando agora. Então, dentro da internet, eu tenho os trabalhos como marketing, eu faço publicidade para as outras empresas e tenho os meus próprios produtos, né? Então, como eu falei, os meus cursos, o meu planner, o meu livro, que são produtos que eu desenvolvi e esse ano tenho mais produtos ainda que eu quero desenvolver, né? E existe muito coisas, por exemplo, das pessoas no início acreditarem em você, acreditar que o que você está falando, você sabe o que você está falando. Existe muito das marcas, por exemplo, como não sabem muito como funciona esse negócio de publicidade com influenciadores, então tem umas propostas loucas, sabe? Porque não sabem muito bem que isso é realmente um trabalho. Muita gente fala assim, você é só uma blogueirinha, assim. Fazer uma permuta. Exatamente. Eu te dou aqui uma pulseira da minha loja e você faz um reel. 500 stories. Exatamente. Sim. E não é assim, né? Sim. Tem toda uma preparação. Sim. Então, existem muitas dificuldades nesse quesito que eu acho que a gente está conseguindo evoluir e crescer aos poucos, sabe? É uma coisa que vai crescendo, né? Como começou recentemente, vai se expandindo mais. Agora as pessoas vão entendendo, vão reconhecendo como trabalho. É tudo muito assim. E por que você decidiu abrir uma empresa? Eu sempre tive a inspiração dos meus pais, que eles estão até aqui hoje comigo me acompanhando, porque os meus pais, eles são empresários, né? A minha mãe e o meu pai, eles são representantes comerciais da Tupperware, aqui em Santa Catarina. Legal. Eles têm outros negócios também bem legais. E eu sempre cresci com essa inspiração e com esse feeling, assim, porque a gente sai na rua de carro e meus pais estão assim, olha ali, é uma oportunidade, olha ali, tá casa para vender, olha, vamos ver o que dá para fazer, vamos ver o que a gente pode conseguir de negócio. Então, eu sempre cresci nesse meio, vendo os meus pais trabalhando muito, batalhando, e eles são, vou até emocionar de novo. Tá tudo bem, tá tudo bem. E eles são a minha inspiração. E eu sempre quis transformar a vida das pessoas e passar essa mensagem que eu falei. E eu pensei, qual é a melhor forma de fazer isso hoje em dia? E é tendo meu negócio. É estando na linha de frente e sendo responsável por mudar a nova vida, né? A nova geração, a geração Z. E eu pensei, é isso que eu gosto de trabalhar. Eu gosto de estar na linha de frente, eu gosto de liderar, eu gosto de comunicação.
eu gosto de ter liberdade geográfica de onde eu estiver. E também é um auxílio, né, para as minhas outras carreiras de atriz, enfim, ter a minha empresa, ter o meu próprio negócio. Então, isso sempre me inspirou, além de que, como eu sempre estudei as pessoas que faziam sucesso, as pessoas que chegaram aonde eu quero estar, se você for parar para pensar, parar para pensar, todas elas tinham o próprio negócio, todas elas empreendiam em alguma área. Então, eu pensei, então é isso que eu quero. E se é isso que as pessoas estão fazendo, é isso que eu vou fazer também. Então, sempre teve essa via empreendedora na família. Você recebeu alguma dica dos seus pais que te ajudou bastante para abrir a sua empresa também? Todo dia eles me auxiliam. Hoje em dia, o meu pai ele me ajuda muito. Porque teve um dia, eu lembro que eu cheguei em casa, eu tinha faturado mais dinheiro do que eu já vi na minha vida toda. E aí eu cheguei em casa e falei, eu vou fazer um jantar para os meus pais. Comprei sushi, porque é a minha comida preferida. E pra dizer isso pra eles, né? Que eu tava muito feliz. E aí eu falei pra eles, fiz o jantar, eles ficaram super felizes por mim. E daí meu pai falou assim, tá, mas calma aí, né? Que não é bem assim, agora né? E aí ele começou a me ajudar com a questão financeira. Então, hoje em dia eu tenho contabilidade, eu tenho, né, outras pessoas que me ajudam. Então, ele está sempre me ajudando nessas questões empresariais e burocráticas, porque tem muita burocracia, muita coisa que nós, jovens, a gente pensa, meu Deus, tem tudo isso para pagar, por exemplo, sabe? Sim. É muita coisa. Então, eles estão sempre me auxiliando, me falando o caminho. E eu cresci com isso, né? Eu cresci vendo eles fazer, vendo eles trabalhando todos os dias. Então, isso sempre me inspirou, assim. Isso é muito legal, porque daí você já sabe como é por trás dos panos também. Você foi atrás de algum curso, além do ensino que a sua família te passou? De empreendedores? Isso. De empreendedores eu quero fazer mais cursos nessa área. Eu leio bastante livros sobre isso, mas atualmente, assim, é mais o que eu já adquiri com a minha experiência e com o que os meus pais passam, o que a minha família passa, o que eu gosto muito de ver podcasts também, sabe? De empreendedores, de gestão de pessoas. Então, eu estou o tempo inteiro consumindo esse tipo de conteúdo para me agregar cada vez mais. Certo. A gente tinha comentado mais cedo sobre como o influenciador é uma profissão que está crescendo por enquanto, né? Então, a gente ainda tem muito o que fazer até conseguir muita coisa, porque muitas carreiras, muitas profissões já são estabelecidas e a nossa é uma que cresceu recentemente. E eu queria te perguntar sobre a sua clientela. Como te encontram, como fazem contato contigo, como é toda essa situação? Na verdade, o que eu falo muito é que eu encontro as pessoas muito pelos vídeos, por exemplo, os meus vídeos que viralizam, os vídeos que eu faço, porque o que acontece? Quando eu produzo os vídeos, as pessoas vêm até mim, me procuram, porque eu faço vídeos de conteúdo. Então eu falo, como que você pode, por exemplo, ter uma vida mais saudável? Como que você pode começar fazendo isso? Mostrando o meu processo. E aí as pessoas veem os meus vídeos, se identificam comigo, começam a me seguir, e aí começa toda a jornada do cliente, né? Não é assim, logo de cara. Então elas começam a me acompanhar, e aí eu lanço vários projetos dentro do Instagram, e as pessoas que se interessam, né, compram os meus produtos, adquirem os meus desafios que eu tenho. E uma coisa legal também é que, como eu falo, eu acho que depende muito da nossa comunicação dentro da internet para achar o tipo de cliente certo. Então, se você for ver os meus vídeos, eles não são muito formais. Eu gosto da organicidade, eu gosto de ser autêntica. Então, naturalmente, eu encontro um público mais próximo da minha idade, por exemplo. Né? Então, eu acho que isso super diferencia a forma com que você comunica, a forma que as pessoas chegam até você. Você sentiu que teve algum, até o momento, pelo menos, algum preconceito por causa da sua idade? Porque você é muito nova, você já sentiu que alguém desmereceu você por isso? No começo, eu sentia muito isso. As pessoas falavam, né? Até parece, né? Olha lá, a menina tem 18 anos e acha que vai fazer alguma coisa. As pessoas não davam muita moral, assim, porque eu tava fazendo, né? Só que eu sempre soube que isso iria acontecer e eu falei, não, eu vou seguir mesmo assim. E aí eu segui, comecei a conquistar o meu público, comecei a lançar os meus projetos dentro da internet, abri a minha empresa, tenho a minha marca patenteada,
fiz o meu branding. Então, hoje em dia eu cresci muito, né? E hoje em dia essas pessoas voltam e falam, nossa, que legal, nossa. E hoje em dia eu acredito que é um tratamento bem diferente. As pessoas, ao invés de me tratar como, ai, você é tão jovem, você não sabe de nada, elas me tratam, nossa, você é tão jovem, sabe tanta Muita coisa legal. claro. E daí elas querem aprender, sabe? E eu acho muito legal porque é uma troca. Porque eu tenho várias pessoas, meus clientes e mulheres que compram de mim, que são mais velhas e que me ensinam muita coisa. E eu ensino muita coisa para elas, porque é sempre uma troca, né? Experiência. E como foi para você precificar o seu trabalho? Tem tanto a questão da publicidade quanto a questão dos seus produtos. Como foi para você esse processo? No início, na questão de publicidade, eu não sabia como fazer. Eu falei, porque é um mercado de influência muito novo e não tem assim, é uma tabela X de precificação, né? Não existe isso. Então foi bem difícil e aos poucos eu fui entendendo que não, eu preciso me valorizar, eu preciso ver o que eu estou fazendo, entregando para as pessoas. E é uma coisa que meu pai também me fala muito, que a gente precisa valorizar o trabalho que a gente faz, né? Não é porque eu tenho 21 anos que eu não sei o que eu estou fazendo. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu entrego uma frase que eu ouvi esses dias que eu achei muito legal, que a venda só termina quando você entrega a transformação que você promete para as pessoas. Ah, que legal. Eu achei isso muito legal, essa frase. E é uma coisa que eu fui adquirindo aos poucos. Então, fui vendo também o que outras pessoas no mercado faziam, o preço que elas cobravam nos produtos delas, porque hoje em dia está crescendo muito a questão de infoprodutos dentro da internet, dentro da rede, e fui assimilando isso com o que eu fazia para transformar e trazer os resultados. Você comentou mais cedo sobre os seus pais e como eles sempre te ajudaram muito. Você sente que eles são os seus maiores apoiadores? Com certeza, sinto. Mas pode ver, eles estão aqui hoje comigo, me ajudando. Ai, vai falar dos meus pais. Tadinha, vou chorar de novo. Tadinha. Mas, além dos seus pais, você sente que seus amigos também te ajudaram bastante? Foram apoiadores do que você queria fazer desde o começo? Sim, os meus amigos mais próximos sempre me apoiaram. Então, quando não tinha ninguém que comentava nos meus vídeos, eles iam lá comentar. Então, quando não tinha ninguém que curtia os meus stories, por exemplo, eles iam lá, me davam dicas. Então, hoje é muito legal, né? Ver essa evolução. E eu conto, assim, as novidades para eles, o que eu tô conquistando, o que eu tô fazendo. E eles ficam super felizes, né? Porque eles estavam lá desde o começo, vendo a minha evolução, assim. Isso é muito legal. E a questão da geração Z, né? Você comentou que seu público vai de 18 a 30 anos, então é mais ou menos a nossa faixa etária. Você sente que é só a geração Z que você inspira, que tá ali te acompanhando, que tá ali querendo saber mais sobre você? Ou você também sente que você tá abrangindo a geração um pouquinho mais nova que a nossa e um pouquinho mais velha? Eu sinto que a maior parte é o meu público de 18 a 30 anos, mais ou menos. Só que eu recebo muitas mensagens de pessoas mais velhas, recebo muitas mensagens de pessoas mais novas. E isso que eu acho interessante, porque a gente vai atingindo pelas latentes, assim, né? Outras pessoas, outros públicos também. Então, as pessoas mais velhas eu acho muito legal quando elas vêm falar comigo. Porque daí não é uma questão de, muitas pessoas mais velhas acham que, nossa, você não sabe de nada. E elas não, elas vêm em mim assim, nossa, obrigada por você me ajudar. E eu falo, obrigada por você estar aqui, eu também quero aprender com você, né? Certo. Você teria alguma dica para passar para quem está assistindo agora, que, sei lá, querem começar a ser influenciadores também, ou se querem abrir a sua própria empresa, você teria alguma dica para os espectadores? Acredito que a minha dica é você ter dentro de você a sua essência, o que você quer passar, onde você quer chegar e ter constância todos os dias. Porque não vai dar certo em uma semana. É um processo. E é sobre isso. É sobre o caminho, é sobre o processo. A gente nunca vai chegar no dia que vai dizer, pronto, cheguei, é isso, tá bom pra mim. Não, vai ser sempre uma caminhada. Então, se a gente não aproveitar o caminho, a gente nunca vai viver a nossa vida. Então, eu acredito que acredite no que você está fazendo e continue todos os dias, mesmo parecendo que hoje não é o seu dia, mesmo parecendo que hoje não é o seu momento, você vai conseguir se você tiver persistência e constância no que você está fazendo. Então, muito obrigada, Luísa, pela sua presença, pela sua participação, por todos os seus depoimentos e a sua história. Eu achei muito interessante. Espero que inspire as outras pessoas, assim como me inspirou também, porque eu achei muito massa mesmo. Muito obrigada mesmo. Obrigada, eu que agradeço. O Geração Z vai ficando por aqui. Muito obrigada pela participação de vocês também e até a próxima.